na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ó Senhor, um versículo com 3 frases, praticamente 4 frases. Todo o poder do universo, tudo que foi criado e tudo que virá por diante está aqui. Isso está nos lábios dos mortais. Isso está, Senhor, no coração eleito. E a nossa voz será a sua voz, porque a noiva é a voz final. Então, o profeta do Senhor disse que este poder se encontra nela, como esse poder estava na criação. Senhor, estamos em uma noite de oração. Estamos em uma noite, Senhor, para meditar na grandeza da sua palavra. Pai, nós pedimos a tua bendita unção para orar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Davi, está reverberando demais esse negócio aqui, esse retorno, e está alto demais o som. Então, nesta noite, eu gostaria, em vez de pregar, mas deixar uma coisa bem clara. Primeiro, eu acredito que os que estão aqui nesta noite e os que estão também acompanhando o culto pelo nosso canal, sabe do que se trata. Se nós tivermos a ideia fixa de que só porque a mensagem passou por mim, eu estou seguro, nós corremos um risco maior do que qualquer outra pessoa que não é nem cristã. Jesus disse: melhor que eles não conhecessem a verdade, porque maior condenação virá sobre eles. Isso foi o Senhor que disse. Então, o que adianta a Bíblia falar uma coisa? Eu dizer assim, era bonita essa frase na Bíblia, né? Mas nunca isto enquadrou na minha vida espiritual. Quero, antes, falar umas 3 coisas aqui nesta noite que vai nos ajudar e ajudar bastante. Primeiro, a abertura da palavra, as 3 etapas, e que o Mombrana falou em muitas mensagens. Então, quando fala em 3 etapas, então Deus é completo em 3. Deus em 5, ele é graça. 6 é o homem. 7 é a perfeição. Tá? E quando fala nisto, então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós batizamos, invocando o nome dele, então, nós estamos apenas fazendo uma base e um começo. Ainda nós não temos Cristo em nossa vida, certo? Ah, mas pastor, eu batizei no nome dele, tá? Mas você está numa parte só justificado. Depois você é santificado.
ainda você está perdido. Ainda você não está bem, porque ainda você não tornou-se templo, casa de Deus. É uma casa que está sendo preparada para a moradia de Deus, mas com justificação e santificação, Deus não mora aí. Certo, irmão Milton? O povo no deserto morreu santificado. Morreu santificado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém chegou no céu deles, diz a Bíblia, né? Estão eternamente separados de Deus. Mas quando você chega no batismo do Espírito Santo, aí você se tornou o templo, morada, a casa de Deus. Aí a obra ficou completa. Agora você é um templo vivente do Deus vivente. O profeta pregou isso na mensagem Futuro Lar. A terra foi justificada em Noé, santificada no Calvário, e será queimada com fogo no grande Armagedon, tá? Será queimada, como diz o profeta Malaquias, não ficar nem raiz nem ramo. E vai ser um lugar para Cristo habitar com a sua noiva, não numa terra contaminada. Esta terra que está aqui, esse seu corpo, nosso corpo, veio deste pó. Disto aqui não vai se aproveitar absolutamente nada, certo? Nada. Por isto, que quando você encontra alguém que diz que crê na abertura dos selos, então me faça o favor de explicar para mim um pouquinho dele. Eu creio que os selos foram abertos, e eu creio na revelação, eu creio na abertura da palavra. Teve muitos ministros que creram na abertura da palavra no ano 2000 a 2003 e destruiu a igreja dele e a família dele, acabou com tudo. E não foi só um, não. Ué, se uma pessoa crê e tornou-se o templo do Deus vivente, como é que destrói uma igreja? Ué, vocês estão entendendo? Como que ele pode destruir uma igreja, acabar com a família, acabar com um povo, sabe? Se ele tem as 3 etapas. Então, nós temos que deixar essa marca de religioso e passar a ser crente, ser cristão, tá? Veja bem, o livro de Apocalipse, não é o que eu quero falar, porque não vou ensinar nessa noite. Diz assim, ó, o capítulo 1, ou seja, o capítulo 10, o versículo 1 diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Está escrito aqui, eu estou lendo. Está na sua Bíblia, está na minha. Então você crê que um anjo desceu do céu. Certo? Vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Tá? Esse, não tenha dúvida que é Cristo, certo? É Cristo. Está escrito aqui. Agora eu quero que você pegue isso aqui e faça uma conexão com o versículo 7. Tomar esse anjo que desce aqui em Apocalipse 10 e fazer uma conexão com o anjo do mesmo capítulo do versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, tá aqui. Quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos profetas. Fazer esta conexão.
Tá? Para fazer essa conexão aqui, desses dois anjos, o anjo celeste e o terrestre, tem só um caminho para você encontrar o que isso significa. Porque sem abrir a palavra, você não vai ver isso nunca. Pode chegar alguém para você e dizer assim, eu creio na descida do anjo forte. Mas qual foi o efeito, né, da sua descida? O que aconteceu na sua descida? O que aconteceu na sua descida? Então você volta lá no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis, que Abraão encontrou com este anjo aqui, não era outro não, era esse mesmo, na figura de Melquisedeque, encontrou com este anjo, e este anjo deu pão e vinho para quem? Para Abraão. No capítulo 18, esse anjo não vem mais numa figura de Melquisedeque, numa teofania, ele vem como um homem. E Abraão conectou este anjo de Apocalipse, ou seja, esse anjo de Gênesis 14, com Gênesis 18. Ele disse, esse aqui, eu mesmo que estava lá. Mas qual era o motivo? Qual era a razão da sua visita na casa de Abraão naquele dia? Ele foi passear lá. Qual é a razão de eu estar aqui nesta noite pregando? Qual é a razão de você estar aqui nesta noite para orar? Tem que ter uma razão por detrás disso. Tem que ter algo por trás disso. Só para dar uma satisfação, uma resposta para a minha consciência, isso não vale nada, isso é nulo. Eu tenho que saber que a presença dele está aqui. Amém. E que eu estou aqui porque ele está presente. Amém. E que foi a presença dele que me atraiu aqui nesta noite. Correto? Amém. Agora, se a presença de Deus não é capaz de te atrair, então está desconectado alguma coisa na sua revelação. Não está fechando, tá? Ele está aqui, sim. Se ele não estiver aqui, eu vou fechar a Bíblia e vou para casa, vou dormir. Ou eu creio, ou eu não creio, ou eu sou, ou eu não sou. Eu sempre tive uma convicção comigo, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer o melhor. Posso não ser o melhor, mas vou fazer o melhor que eu sei. O profeta disse, Billy, se você quiser ser um vagabundo, seja o melhor vagabundo da América, não trabalhe nenhum dia. Mas se você quer ser um trabalhador, trabalhe todo dia da sua vida, um homem honesto. Então se você quer ser um cristão, seja um cristão verdadeiro, um cristão real, que isso aqui que está acontecendo nesta noite, faz falta para você. E a ausência de um cristão cheio do Espírito Santo num culto, ele sente um vazio. Eu sei, porque eu não consigo, se eu ficar em casa no dia de um culto, eu entro em desespero. E sinto algo não me completa mais, eu não estou bem. Agora, quem consegue ficar um ano fora da igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou nem aparecer mais e não fazer falta para ela, então está consumada a vida dela. Ela não é disso aqui, ela não nasceu para isto. Entendeu? Isso lhe faz falta. Se isso não lhe faz falta, e você não tem nenhuma pequena cobrança, companheiro, como disse o profeta, se fosse você, eu orar um pouco mais e procurar saber o que está acontecendo com você. Como disse eu falei aqui, né? As duas coisas, né? A desculpa é a muleta, né? Está aí. Então veja bem o que eu estou falando. Conectar, Abraão olhou para ele. E o que ele foi fazer na casa de Abraão? Sabe o que ele foi fazer na casa de Abraão? Foi só comer um churrasquinho com ele?
Comer o churrasquinho, comer o bolo gostoso que Sara fez, né? Da melhor farinha, da flor da farinha, o melhor da farinha. Ele foi primeiro para revelar o segredo da igreja. Segundo, ele foi para transformar, mudar o corpo de Abraão e de Sara. Terceiro, ele foi para cumprir a promessa, dar o filho prometido. Então, a razão da abertura dos selos foi fazer o quê? Revelar, primeira coisa que houve no ministério de Mombrana, foi revelar o segredo dos corações, abrir a palavra, né? Revelar os mistérios e trazer o filho para dentro da igreja. Trazer o filho para dentro da igreja, trazer o filho dentro de você. Se não for assim, a gente está só aventurando uma vida cristã, e não é. Agora, quando isso acontece, Deus se completa, e você torna-se templo de Deus, então o homem que está registrado em cartório, chamado João Henrique de Freitas, que essa pessoa sou eu mesmo, esse homem não tem mais nenhuma atividade. Esse homem não tem mais como dominar esta pessoa que está aqui. Porque quem vive nessa casa, eu carrego esse nome, eu sustento esse nome, porque eu estou aqui na terra, você tem esse nome, sustento o seu nome aqui na terra, mas quem te controla é aquele que entrou na sua casa. E para esta pessoa entrar em sua casa, o outro teve que sair. Os dois não ficam na mesma casa ao mesmo tempo, numa casa só ao mesmo tempo. Um sai e o outro fica. O homem que você nasceu, o homem que vai morrer, o homem que veio através da concepção sexual, o homem que veio pela a hibridação do jardim do Éden, que é essa pessoa, e o espírito que você recebe é do mundo quando você nasce, esse espírito tem que sair para o outro tomar lugar. Para o outro tomar lugar. E quando o outro toma lugar, ele tem o controle. Podemos pensar muita coisa, podemos arrazoar, pastor, não é bem assim, não é bem assim uma vírgula. Na sua cabecinha enferrujada não é assim, mas é exatamente isso que estou falando. Exatamente isso. Se você é templo, é a casa do Deus vivente, então quem controla, quem domina é Ele. Agora, será que eu estaria fazendo qualquer coisa que chocasse com as Escrituras e esse Deus vivendo em mim? Então isso não aconteceria. Pois bem, eu abri isso aqui só para mostrar para vocês. Eu estive nessa tarde meditando, escrevi uma folha inteira lá. A terra, ela tem a missão de fazer a semente germinar. Mas agora eu pergunto, e a semente, ela não é terra também? A semente não é terra também? Ela está na terra, ela tem uma outra forma, mas ela é terra. Você está aqui, você não é pó? Mas você não está aí no chão, ninguém passando por cima de você, sabe? Você é pó da terra, mas você não está aí no chão para cavar você. Você foi feito de outra forma, mas é o pó da terra. A semente, o grão de milho na terra, ele é igual à terra, ele é da terra. É vida orgânica. Orgânica, tá? Mas a terra faz com que aquele grão coloque a vida para fora. Porque aquela terra que está ao redor do grão não tem vida, mas o grão tem vida, e aquela terra faz com que o grão coloque a vida para fora. Isso é vida orgânica, não é isso? Vida botânica, não é isso? Vida botânica, vegetal. Por isso que a Bíblia diz, a terra trouxe a vida botânica, as águas trouxeram peixes,
e trouxeram animais aquáticos, rastejantes, não é isso? Isso vem da água. Eu estou lendo, eu estou passando que está no Gênesis capítulo 1. Tá? Agora, as águas foram feitas pela palavra, o peixe veio pela palavra, a terra veio pela palavra, e as plantas que estavam na terra que brotou, porque a Bíblia diz que a terra brotou, a terra fez as árvores crescerem, e as águas produziram peixes. Agora, Deus tirou o homem da onde? Da terra. Agora, se o homem fosse só da terra, então seria uma árvore, né? Ia dar fruto chamado o que será, né? O Deus me levantou da terra, eu sou uma árvore da terra, levantei da terra, Deus me puxou do pó, como ele puxou Adão do pó, levantou Adão do pó, então eu sou uma árvore, né? Mas a diferença é que Deus pôs a sua vida dentro do homem, que é a palavra, pôs a sua vida dentro do homem. Então você foi levantado da terra, mas a sua vida não é de um grão de milho, de um grão de trigo. A sua vida é a vida do próprio Deus. Agora, esta vida que entrou dentro de você chama-se a palavra de Deus. Se você foi gerado pela palavra, o que você vai produzir? Você vai produzir a palavra. O pé de milho produz milho, o pé de trigo produz trigo, não é isso? Então, se você é a feitura da palavra, o que você vai produzir? A palavra. Porque cada espécie, cada gênero produz segundo a sua espécie, não é isso? Então, que espécie eu sou? Eu sou uma espécie, você é uma espécie divina. A não ser que você não veio de lá. Se não veio, não volta. Mas se você veio de lá, você é revestido de terra, mas a vida que está aí dentro é do próprio Deus. É a vida da palavra. Por isso a palavra produz a palavra. Então, o homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo, é o que falei aqui, que nós vemos João 14:12. Quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus disse, haja, e apareceu. O Mamuda disse, haja esquilo, e o esquilo apareceu. Certo? O Senhor pegou pães e peixes e deu graças e multiplicou e matou a fome da multidão, não foi? Então esta palavra está na noiva eleita. Quando a palavra abriu, você se identificou. E Abraão viu a palavra que falou com Abraão na casa dele. Ao decorrer de 28 dias, ele começou a ser mudado, porque ele recebeu aquele homem em sua casa, comeu com aquele homem, e ele disse, olha, eu vou te visitar, falou para Sara, por esse tempo da vida, 28 dias. Ele falou, em 28 dias, pelo tempo da vida, Sara terá um filho. Não é que ela deu uma risadinha lá atrás? Pelo tempo, o profeta disse, 28 dias é o tempo exato. Em 28 dias, aquela palavra que Jeová falou, estava no corpo de Sara. Ela estava mudada. Estava no corpo de Abraão, eles estavam mudados. E quando eles foram mudados, então agora eles eram capazes de trazer a promessa. Quem trouxe a promessa foi Abraão e Sara. Quem falou foi Jeová. Amém? O Senhor Jesus veio e derramou o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E a igreja começou a produzir tudo o que Deus é, produzir a sua palavra. Então isso é a vida cristã, produzir a vida cristã. A palavra está em você, você é capaz de produzir a palavra. Deixa eu ler aqui o que o profeta disse para ficar bem claro. O profeta disse o seguinte, parágrafo 79, ao nascer do sol. Agora ali está a coisa, e se o espírito do noivo mora na noiva, quando Deus produziu o primeiro noivo,
o primeiro fez ele. Primeiro fez ele. Este era um homem e mulher em seu espírito. Ele formou do pó da terra para que fosse material, ou seja, fosse um ser físico. Adão, um ser físico. Pois bem, então aqui nós encontramos Adão, não é um ser físico. Logo, notem que quando formou a Eva da costela de Adão, não tomou outro punhado de pó, mas tomou o próprio pó, da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada. Jesus, presta atenção, Jesus foi a palavra falada. Quem falou? Isaías. Agora, o que o profeta está dizendo assim? Ele está dizendo aqui, que Deus não voltou na terra para trazer uma Eva. Deus foi na palavra que ele já tinha falado. Deus foi na palavra que ele já tinha falado e tirou quem? Uma Eva. Entenderam? Então ele não voltou na terra, ele foi em Adão, que era a palavra falada, e tirou Eva. Então, o que ele faz? Ele vai em Jesus Cristo e tira uma noiva, que é a palavra falada. Então a palavra falada é a noiva que sai de Cristo. Entenderam? Os dois é feito da mesma natureza. Os dois são feitos da mesma natureza, Cristo e a noiva. Está claro isso? Vamos lá. Deus tomou dele, porque ele tinha espírito masculino e espírito feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva. E assim seguiu sendo parte do espírito de Adão, foi carne de Adão, e logo foi parte do espírito de Adão. Logo foi parte do espírito de Adão. Jesus foi para a sepultura num corpo como o meu. Depois de 3 dias, aquele corpo não estava lá mais. Aquele corpo tinha sido mudado em um outro corpo. Era um corpo agora celestial, não era um corpo terreno. Ele está dizendo que quando pega um crente cheio do Espírito Santo e o coloca na sepultura, você nunca mais vai encontrar aquele corpo, porque ele vai ser transformado num corpo semelhante ao do Senhor, porque ele foi tirado do Senhor. Aí está o processo da ressurreição. Agora o que ele está dizendo? A dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. Então hoje a noiva também tem que ser a carne de sua carne e ossos de seus ossos. E agora como chegará a ser esta carne imortal parte de sua carne? Aí o profeta disse assim, eu vou explicar no decorrer da mensagem. Ele disse assim, olha, dentro de pouco nós veremos como vai suceder, qual é a grande transformação. Note bem no nosso texto aí, ele vai entrar em Romanos capítulo 8, ele fala, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Tá? Então está dizendo, aqui está, se o Espírito que esteve em Jesus Cristo está em você, o que ele vai fazer? Vai fazer o mesmo que ele fez em Cristo. Em Cristo é isto. Agora,
atente bem para onde o profeta vai levar isto aqui. Como eu posso chegar a ser isso aqui? Como eu posso chegar a ser isso aqui? Ser carne, sua carne, osso, seu osso. E espírito do seu espírito, como que eu vou chegar a isto? Tem só um caminho. Aquela palavra que entrou dentro de você, pelo batismo do Espírito Santo, faz você ser exatamente como Ele. Não pensa que você tem o Espírito Santo e será uma pessoa diferente de Cristo. Não será. Porque isto aqui é apenas a mecânica, o tangível. Mas a dinâmica toma isso aqui e transforma. Quem transformou o corpo de Cristo? Foi a dinâmica. Tirou de um corpo físico para um corpo celestial. Agora, aí que você vai começar a compreender que isso funciona só pela palavra. Só pela palavra. Agora, esta palavra tem que estar vivendo no mortal. Jesus era um homem mortal porque tomou meus pecados, tomou a minha morte. Ele era Deus, mas viveu num corpo mortal para derrotar a morte. Para vencer a morte, ele teve que ter um corpo mortal. Mas o Espírito que estava nele não deixou a sua alma no Hades. E nem o meu santo viu a corrupção. Ele não se corrompeu. Ele saiu da sepultura antes que chegasse a corrupção. E o profeta diz, mais um parágrafo só aqui. Ele diz assim, olha, agora essa terra pode estar ali sob o sol e dizer, este sol é muito quente. A terra diz. A pedra pode dizer, este sol é muito quente. Porém, a semente tão pequena diz, era isto que eu estava esperando. E ali mesmo começa a germinar para a vida. E o sol vivificou essa parte da terra, porque o sol foi enviado não para vivificar toda a terra, mas a parte da terra que estava nesta terra vivendo o Espírito de Deus. Quem que é o sol? Cristo. Quem vivifica é o poder que há no sol que vivifica, é o poder do sol, é o Espírito de Deus. Agora o que ele está dizendo? A pedra tampouco pode vivificar. Ele foi enviado para vivificar a semente. Agora o Espírito Santo vem, então, porque ele vai vivificar a semente que tinha uma vida ao seu redor. Por isso que eu disse, o grão de trigo é da terra, mas a vida está nele. Então não sai a terra para fora, sai só o trigo. O grão de milho está lá na terra, ele é parte da terra, mas a vida do milho está lá e sai só o milho, não sai toda a terra. A ressurreição vai trazer só aqueles que foram para lá em Cristo. Vai ser chamado cada semente que está do outro lado, e a semente que está aqui será transformada. Haverá uma mudança. Agora, antes que você chegue naquele lugar, você tem que ser casa, a morada, o templo do Deus Altíssimo, tá? Então, ele começa com você, com justificação, está bem, mas ainda não é o corpo completo. Ele chega na santificação, está bem, a santificação está certa, mas só com ela você não vai. Depois, sobre a santificação,
Ele envia o Espírito Santo. Então agora você está completo, justificado, santificado, cheio do Espírito Santo, e Jeová, e Deus habita neste corpo. Agora você é uma pele de texugo. Agora você é apenas uma pele aonde Deus se esconde, está atrás de você. Você passou da morte para a vida. Você anda como mortal, fala como mortal, come, bebe e dorme como mortal, mas a vida eterna nunca mais vai ser separada dali, porque ela entrou em você pelo batismo do Espírito Santo. Então tornamos-nos um verdadeiro cristão quando recebemos o Espírito Santo. Deixa eu ler um texto do irmão Branham aqui. Futuro Lar 44. Ele faz da terra o que ele vai usar num plano, né? Ele está fazendo da terra o que ele vai usar num plano de redenção. Da mesma maneira, arrependeu-se, foi batizada em água por Noé. Jesus santificou através do gotejar do seu sangue sobre ela e reivindicou os direitos sobre ela. E na nova terra que virá, vai ter um batismo de fogo santo para limpar todo demônio, todo germe, toda a enfermidade, tudo o que há de fazê-la novamente. Eu vi um novo céu e uma nova terra, disse João. Veja bem, são elementos fundamentais na vida cristã, tá? Quer dizer, isso aqui não vai ser para perdido ficar por aqui. Isso aqui não vai ser um antro de demônio como é hoje. Isso aqui vai ser um lugar que Deus pode andar nela, que Deus pode passar nela, não terá nem sombra do pecado, tá? Essa é a terra que será queimada, limpa, todo o demônio será tirado para fora. Quando o Espírito Santo entra num corpo, todo demônio é jogado para fora, é tirado para fora. Então Satanás não tem mais liberdade para trabalhar na sua mente e fazer você mentir, fazer coisas erradas, porque agora este homem que era dominado pelo diabo, ele é dominado pelo Espírito de Deus. Então ele não é capaz de fazer mais nada, porque ele não tem mais controle. O diabo não te controla mais. Quem te controla é o Espírito de Deus. E quando pensamos nisso, mas pastor, eu tenho lutas, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade. Quem não tem? Se a vida cristã, se recebesse o Espírito Santo, se entrasse num paraíso, Deus te tirava logo daqui, né? Você tem o Espírito Santo, você é uma pessoa limpa, preparada por Deus, para Deus tirá-lo daqui. Mas você vai envelhecer, você vai ter problema, você vai se aborrecer. Por quê? Porque esse material que está aqui acolhe isto. É receptor da velhice, é receptor de doenças, é receptor de tristeza, de melancolia, é receptor de decepções, é receptor de depressões, de ansiedade, porque esse corpo é isso. Se você não adoecesse mais, não tivesse mais nenhum problema, tornasse um santo, vai ficar por aqui mesmo, né? Mas isso aqui tem que perecer, não tem lugar para carne no céu. Por isso, o Espírito toma conta da nossa vida, e você vence todos os problemas, porém você terá
que lutar cada pedacinho da sua batalha, e Ele te dá o Espírito Santo para você vencer. Agora veja bem, aqui, nenhum homem pode vir a mim a não ser que o Pai o traga. E tudo que o Pai me deu virá a mim. Tudo que o Pai me deu virá a mim. Estão vendo? Aí está. É o mesmo plano. É da mesma maneira. Então, o Senhor diz, tudo que o Pai me deu virá a mim. E aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Então, primeiro você tem que ser dado a Ele pelo o Pai. E o Pai é a palavra. Se isso não aconteceu, então a situação não é boa. Satanás será tirado da terra exatamente como Satanás foi tirado de ti. Satanás não pode incomodar, ele pode até te tentar, mas ele não pode pegar um cristão nascido de novo, pois Deus, desde a fundação do mundo, anteviu e enviou Jesus para redimi-lo, e o sangue fará por ele. Como pode ele pecar, quando nem por Deus aquele pecado pode ser visto? Como você pode pecar, se nem Deus pode ver mais o seu pecado? Tá? Ele nem sequer, a única coisa que ele ouve é a sua voz, e a sua representação, que ele vê. Amém? É verdade, está vendo? Ele não vê mais você. Deixa eu enfatizar isso aqui um pouquinho para a gente orar. Ele não te vê. Eu estou lendo aqui o parágrafo 146. Ele vê a sua representação. Quem foi a representação da mulher do poço? Jesus disse que a mulher do poço tinha uma representação no céu. E aquela representação apresentou Jesus para aquela mulher. E ela virou e disse: eu vejo que és um profeta. E quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Jesus citou esta frase: eu o sou. Ponto final. Mas não foi a mulher degradada, sofrida e pisada pelo diabo, a representação dela que viu que ele era o Messias. A partir daquele dia, Deus não viu mais uma prostituta, Deus não viu mais uma adúltera, ele viu a representação, a mulher que estava redimida. Deus te vê redimido. Se Deus não te vê redimido, então o sangue, o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo no Calvário? Ele te vê redimido. E se você está redimido, então nós voltamos à palavra de origem. Redimido significa voltar ao seu estado de origem. Então Deus olha e vê você no seu estado de origem, sem pecado. Isso é a vida cristã. Isso é a vida do cristão. Como ele fez com a mulher do poço. Aí ele fala assim: e o sacerdote, na mesma visão da mulher, no mesmo sermão, no mesmo ensinamento, na mesma atmosfera, no mesmo lugar, o sacerdote olhou para ele e disse: esse é um demônio. Entendeu? Você não pode chamar Deus de Deus. Você não pode chamar, como disse Paulo, você não pode chamar de Jesus o Cristo, se não for pelo Espírito Santo. Você pode falar Jesus a vida inteira, não fala? As igrejas nominais não falam Jesus noite e dia lá, nem sabe quem é Ele.
Ele nunca se apresentou a ela, ele nunca se revelou a ela, ela não é esposa dele. O camarada, quando não presta, a mulher também não presta. É verdade? Não presta. A mulher faz o diabo que quer, o marido não está nem aí. É problema dela. É problema seu, chefe. O seu nome está lá. Por que essa raça não presta? Porque o pai deles não presta. Porque o marido dela não vale nada. O marido dela é o diabo. Então ela não é melhor do que o diabo. E o diabo é religioso, não é? Veja na Bíblia. Ele é religioso. Os fariseus eram religiosos. Os saduceus eram religiosos. Pessoas religiosas intocáveis, mas eram endemoniadas. Jesus disse para ele: vocês têm por pai o diabo e quer fazer o gosto dele, o prazer dele. É isso que vocês são. Lá em João 6, tá? Aí está. A diferença é esta, tá? De reconhecer a divindade, reconhecer a presença dele. Será que se o Senhor Jesus chegar para uma velha prostituta e revelar a ela, ela vai continuar sendo prostituta? Por um ladrão, um mentiroso, qualquer coisa que seja no calendário do pecado, se Jesus chegar a esta pessoa e se revelar, nunca mais ele será a mesma pessoa. O profeta estava num café pela manhã, numa cidade dos Estados Unidos, entrou lá, entrei no lugar errado, e lá tinha um soldado lá, uns camaradas meio bêbado, e tinha uma mulher lá toda descomposta, era prostituta mesmo, era casa noturna, e estava o dia amanhecendo. O profeta falou: meu Deus, olhou para a mulher assim, uma velha daquela toda pintada, cabelo cortado, vestido curto, olha, era um demônio. O profeta diz: por que o Senhor não varre essa coisa da face da terra? E ia sair. Quando ele ia sair, Deus mostrou o mundo para ele. E o mundo estava guardado por um arco-íris. E o arco-íris era o sangue de Cristo. Aí o profeta via que todas as vezes que alguém pecava, algo fincava e o sangue jorrava. Aí o profeta perguntou: Senhor, esse é o pecado do mundo? Aí o Senhor respondeu para ele assim: é o seu pecado. É o seu pecado. Você está condenando essa mulher? Você não falou com ela ainda? O profeta foi naquela casa noturna pela manhã, pregou para ela. Ela começou a contar a vida dela para o irmão Branham. A vida que ela teve, a família que ela teve, a mãe que ela teve, e começou a contar para o irmão Branham. O irmão Branham apresentou Jesus. E o profeta disse: naquele lugar, naquele ambiente, eu ajoelhei e tive um culto de oração como nunca com ela. E quando nós levantamos, ela levantou outra mulher salva. Agora você pergunta: foi o William Branham que fez isso? Quando começou a falar com ela, ela começou a contar a história dela. E o irmão Branham pregando para ela, anunciando a Cristo para ela. É uma cena do poço de Samaria. Era Cristo ali. E a representação daquela mulher nos dias do sétimo anjo estava ocorrendo em um lugar impróprio, uma casa noturna. E o profeta pregou e aquela mulher foi salva naquela manhã, de um lugar terrível como aquele. Significa, por ela,
Aquela mulher em si, ela mandava o irmão Branham cuidar da vida dele. Mas quando ele falou com ela, era a voz do Senhor, era o Senhor falando com ela, quebrantou seu coração, arrependeu dos seus pecados e saiu uma mulher salva naquela manhã dali. Então, veja o que aconteceu lá em Samaria, o que aconteceu no ministério do irmão Branham, e que pode acontecer hoje, é que alguém possa cruzar o seu caminho, e você falar com ela, ela ter uma representação lá em cima, ela ver Cristo, quando você abrir a palavra e apresentar Cristo a esta pessoa, porque Deus, Cristo é a palavra, e se você apresenta a palavra da maneira que ela é, nesta hora, neste tempo, ele verá Deus nesta palavra. Esta palavra está escrita nesse livro, mas vive dentro de ti, vive no seu coração, vive na sua alma, vive nos seus atos, nas suas atitudes, vive em suas maneiras. Esta palavra vive em ti. Então, deixa eu terminar agora aqui os pensamentos do irmão Branham. Da mesma forma, o mundo é um dos atributos de Deus. Assim como você é um atributo, um dos seus atributos. O mundo se torna um dos seus atributos, porque o pensamento de Deus, no princípio, era ter um mundo, estar num trono e ser um rei, ser um redentor, ser um curador. Estes são os seus atributos. O mundo que Deus pensou, atributo de Deus, dele reinar, dele viver neste mundo aqui. Este mundo é atributo dele. E cada crente eleito é um atributo dele. E ele veio recolher os seus atributos. Se você é um atributo que saiu de Deus, então você está voltando para Deus. Por isso Deus envia um profeta para reunir a sua palavra, abrir os mistérios e você tomar conhecimento. Quem sou eu? Eu sou a casa de Deus, eu sou um lugar que Deus habita, eu sou um representante dele, eu sou um embaixador dele, a vida dele está em mim, e quando chegar a hora final, esta vida sairá da terra, e quando ela sair, eu saio, porque a vida de Deus habita em você. Por isso que a palavra é você, como a palavra era aquele grão na terra, e a vida saiu quando o grão foi colocado no lugar certo para germinar e trazer uma outra planta. Então essa vida estava em você e agora Deus puxa para fora. Você é da terra, mas a vida que estava na terra saiu para fora. E essa vida é você, o atributo de Deus. Por isso, quando você sai para fora, então você toma conhecimento: quem sou eu? Da onde eu vim? Quem eu sou? E você descobre que você é uma parte da pessoa de Jesus Cristo. Por isso a palavra foi aberta para nos revelar os mistérios. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos orar?